Olha, a gente vai direto a Brasília, porque a Andréa Sadi está ao lado de Rodrigo Maia, que acaba de ser eleito com 293 votos, presidente da Câmara dos Deputados. Segue, presidente, o Rodrigo Maia. Andréa, com você. Presidente, primeiro, obrigada pela primeira entrevista exclusiva aqui na Globo News, no Estúdio I. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é: qual vai ser a prioridade do senhor? É a reforma da Previdência, a agenda econômica? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. A prioridade nossa será sempre o nosso trabalho de diálogo na Casa de Harmonia, mas nós temos uma agenda que ela é urgente para o Brasil, que é polêmica, que precisa ter um amplo debate, mas que a gente precisa superar essa agenda. O Brasil precisa de forma urgente da votação dessas reformas. A Câmara precisa ter um protagonismo nisso e se transformar numa Câmara reformista, uma Câmara que reforme o Estado brasileiro, que depois dessas matérias que discuta o Pacto Federativo, não é discuta os temas de segurança depois, mas acho que nós precisamos reorganizar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é ineficiente, é caro e essa ineficiência e esse excesso de gasto do Estado brasileiro vem prejudicando o trabalhador brasileiro. Com o aumento do desemprego, com o aumento da taxa de juros, nós temos certeza que se nós tivermos um Estado equilibrado, e é por isso que as reformas são importantes, nós teremos condições em 2018, nos próximos 2 anos, entregar um país com a economia crescendo, o desemprego caindo e principalmente a taxa de juros caindo, porque as famílias e as empresas brasileiras hoje estão extremamente endividadas. Mas para que isso aconteça de forma convincente, com força, que o mercado acredite, as reformas vêm na frente. Não adianta querer baixar a taxa de juros sem as reformas. O Estado brasileiro precisa ser reestruturado para que o resultado na vida das pessoas aconteça de forma efetiva. O senhor pode dar mais ou menos uma previsão de quando o senhor espera que a reforma da Previdência seja aprovada aqui na Câmara e em conversas com o senador Eunício também, se o senhor vai falar com ele sobre isso? Eu queria que o senhor desse uma previsão sobre isso. Amanhã nós vamos pedir aos líderes, a partir de amanhã, a indicação dos membros para a reforma da Previdência. A gente espera, para a comissão especial, a gente espera que na próxima semana a gente possa ter a comissão instalada e a eleição do seu presidente e seu relator para que os trabalhos comecem. Uma comissão especial de emenda constitucional dura de 11 a 40 sessões da Casa. Esse é o período máximo. Eu espero que até o meio do ano a gente possa avançar, mas nós não podemos negar que essa é uma matéria difícil e precisa ter o seu debate muito claro com a sociedade, muito claro com cada deputado e com cada deputado. E a reforma trabalhista vai na mesma linha. Vamos na próxima semana também trabalhar para criar uma comissão especial em cima do projeto que o governo mandou, que tem muito apoio de muitas centrais sindicais, para que a gente possa ampliar. Nós queremos indicar para a relatoria da reforma trabalhista um quadro liberal, um que defenda o ponto de vista efetivo do interesse do trabalhador, que não são essas leis que hoje, na verdade, não protegem o emprego, vem gerando desemprego no Brasil e emprego no exterior. Nós vamos indicar certamente o deputado Rogério Marinho, do PSDB. Deputado, o senhor, agora eu queria falar um pouco da Lava Jato. O senhor é um dos deputados parlamentares que está citado nessas delações. Como que é a Operação Lava Jato? A gente vê uma série de deputados, senadores, ministros citados nessas delações que agora foram homologadas. Como que a Lava Jato pode prejudicar essa agenda que o senhor falou da reforma e como que ela pode ser tocada por parlamentares que estão enrolados com a Justiça? Enrolados com a Justiça é uma coisa, citados nas delações. Então, não é enrolado. Citado é uma coisa e eu tenho certeza que o enredo contado por um dos delatores é falso, é um absurdo e com o tempo nós vamos esclarecer e encerrar esse episódio. Não tenho nenhuma preocupação sobre esse assunto, eu tenho certeza que nesses enredos contados tem muito mais interesse de tentar salvar a pele daquele que tentou desviar e em alguns casos desviou dinheiro público junto com agentes públicos e misturando pessoas que não têm nenhuma relação com isso. O meu caso é este, eu não tenho dúvida que em pouco tempo essas questões estarão esclarecidas, porque são falsas e a gente vai continuar tocando nosso trabalho com toda a tranquilidade, toda a independência e deixando que o Ministério Público e o Supremo façam a sua parte, investiguem, porque a ampliação da investigação vai separar aqueles que de fato cometeram atos de corrupção e aqueles que estão citados de forma leviana. Deputado, peraí que a Maria Beltrão tem uma pergunta para o senhor. Pode falar, Maria. Tem um projeto que é muito caro à sociedade, que está na pauta do Congresso Nacional, que é terminar com o foro privilegiado dos políticos em crimes comuns, corrupção, roubo. Eu queria saber qual a opinião do deputado sobre o fim do foro privilegiado, por favor. A Maria Beltrão está perguntando o seguinte: qual que é a opinião do senhor sobre o fim do foro privilegiado? Porque tem essa proposta aqui no Congresso. A gente queria saber a opinião do senhor. Na minha opinião é que a gente tem que discutir todos esses assuntos em conjunto.
nós temos que discutir o abuso de autoridade, o fim do foro privilegiado, os supersalários do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Essas matérias todas podem ser debatidas. Tem que ver de que forma. Nós efetivamente temos um ambiente na sociedade que pede a discussão do fim do foro privilegiado. Existem até algumas propostas, inclusive do ministro Barroso. Nós estamos dispostos a ampliar esse debate, né? O que eu quero dizer para você é o seguinte: essa questão de ser contra ou a favor é uma coisa que você está falando para parte da sociedade. Eu quero dizer para você o seguinte: eu sou a favor que um juiz que caça minha candidatura em primeira instância sem poder, ele tem que responder por abuso de autoridade. E eu sou a favor que político que comete desvio público vá para a cadeia. Agora, o fim do foro privilegiado tem que ser construído de uma forma que não gere uma caça às bruxas ao Brasil. Eu acho que a proposta do ministro Barroso ela é muito interessante e pode avançar na casa. O senhor já conversou sobre a proposta de abuso de autoridade após aquela polêmica aqui no final do ano, naquela votação das 10 medidas? O senhor conversou sobre um novo projeto com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O que a gente pode esperar? Vai ter um novo projeto de abuso de autoridade? O senhor vai pautar esse assunto? Eu queria que o senhor falasse sobre isso. O doutor Janot me procurou, disse que tinha uma proposta, eu acho ótimo, né? Que a Procuradoria participe do debate, que a Justiça participe do debate. O debate tem que ser amplo, transparente e que depois o plenário vote aquilo que entenda que é importante para o plenário é soberano. Eu estou aguardando a proposta do doutor Janot, que certamente será analisado com todo cuidado, com todo carinho pela Câmara dos Deputados. O senhor pautará a proposta do procurador? Eu vou pautar o tema do abuso da autoridade. O tema que vai a voto, existe uma proposta original que terá um relator que pode acatar toda a proposta que virá ou pode fazer as modificações. Mas eu tenho certeza, pelo equilíbrio do doutor Janot, que ele vai mandar uma proposta que ele exatamente separe, né, aqueles atos que efetivamente caracterizam abuso. Eu tenho certeza que a proposta virá e tem muita chance de caminhar com a maior parte dela com a aprovação na casa. Deputado, o senhor venceu a disputa de um deputado que é do Centrão, antigo bloco de apoio do deputado caçado Eduardo Cunha. Como que agora o senhor vai fazer para reunificar essa base, já que o senhor é um deputado, um presidente da Câmara totalmente alinhado ao Palácio do Planalto e são 2 deputados da base aliada que disputaram essa eleição? Como isso não vai ter nenhuma sequela para o governo do presidente Michel Temer, principalmente nas matérias, na aprovação de matérias importantes aqui? Os parlamentares votaram em 2 deputados, basicamente, da base, o meu nome, do Jovair, que eram 2 ótimos nomes para presidir a Câmara. Eu, na minha campanha, não fiz uma crítica ao deputado Jovair, nenhum outro candidato. Fui muito atacado, mas não ataquei ninguém. Então, para mim, eu tenho muita tranquilidade de estar com diálogo com o líder Jovair, que mostrou um bom resultado na eleição, com todos. E acho que há uma composição na casa, um bloco que foi formado para garantir a minha vitória, que mostra que a questão do Centrão é coisa do passado. Né, que daqui para frente nós temos uma base que é composta por vários partidos, né, que vai do PMDB ao PV, ao PHS, ao PTN, ao PSDB, ao PSD, ao PR, ao PP. Né, então eu acho que a questão do Centrão é uma página virada. Daqui para frente nós temos que ter uma base de 400 parlamentares e dessa base fazem parte os deputados que votaram comigo e que também votaram de forma correta no deputado Jovair. Maria, fala, pode falar, estou te ouvindo. Desculpa, vou pedir mais uma vez para você repassar a pergunta, porque existe uma grande discussão se deveria ser quebrado o sigilo das delações da Odebrecht, até que pode haver um vazamento seletivo, por exemplo. Na opinião do deputado, o que pode ser mais nocivo ao Congresso, né? Quebrar o sigilo logo de uma vez, um vazamento seletivo, qual a opinião do deputado? A Maria Beltrão está perguntando o seguinte: as delações do Odebrecht, elas estão sob sigilo. Ela quer saber a opinião do senhor, se o senhor acha que é mais nocivo com sigilo ou sem sigilo. Qual a opinião do senhor sobre o sigilo das delações do Odebrecht? Para mim não tem problema com sigilo ou sem sigilo. Para mim o grave com vazamento. Os vazamentos é que geram um clima de instabilidade e é de uma gravidade profunda que agentes públicos, por interesses políticos óbvios, a favor ou contra um lado, que estejam já há 2 anos vazando delações para cá e delações para lá. Depois delas homologadas, a decisão do sigilo ou do não sigilo passa a ser do relator da matéria. Ele é que tem que saber se há necessidade de algum dos temas ficar sob sigilo. Essa é uma decisão do meu ponto de vista que cabe ao relator. Ele que tem que dizer se alguma coisa precisa estar sob sigilo para poder ampliar a investigação nessa condição ou se já não há mais essa necessidade e se abra tudo. O que é grave são os vazamentos seletivos que têm o objetivo de prejudicar a B ou C ou o ambiente político. Isso que eu acho grave. Agora, se vai
se de forma sigilosa ou não, eu acho que o doutor Fachin, o ministro Fachin, tem todas as condições de decidir aquilo que é sigiloso e aquilo que não é sigiloso, até porque nós não conhecemos o tema, não somos especialistas no tema, ele é que tem as condições de falar aquilo que fica sob sigilo e aquilo que vai ser aberto à sociedade. Deputado, qual foi o peso do presidente Michel Temer na eleição do senhor? Porque ele deu uma mãozinha ali quando ele tira o deputado Antônio Embaçaí, que vai virar ministro da Secretaria de Governo e abre caminho do PSDB para apoiar o senhor. Qual que foi o peso para o senhor da ajuda do presidente Michel Temer? Eu acho que o peso da ajuda do governo na minha candidatura foi a minha lealdade à pauta econômica do governo nos últimos meses. Então eu senti de forma clara muitos parlamentares dizendo que votavam em mim porque a minha pauta era uma pauta convergente, principalmente na economia, com a pauta do governo. Eu acho que essa foi a ajuda que basicamente o governo deu. No final o presidente ficou um pouco pressionado pelos meus adversários, pelo um adversário, e de fato não se envolveu diretamente no processo, que era na hora mais importante. Então acho que a principal ajuda que eu tive do governo foi o governo dar clareza de que a minha presidência dava tranquilidade para que a pauta econômica pudesse continuar avançando. Agora o voto foi um voto conquistado por mim e por todos aqueles que me apoiaram. Maria, você tem mais alguma pergunta aí no estúdio para o deputado, presidente? É uma pergunta filosófica, mas eu acho que cabe, né, para o deputado: qual é a dor e a delícia de ser presidente da Câmara num momento como esse que vivemos no Brasil? A Maria Beltrão está perguntando uma pergunta um pouco filosófica. Ela quer saber qual que é a dor e a delícia de ser presidente da Câmara num momento como esse que a gente vive hoje na política brasileira. Eu acho que é um desafio, né? A gente sabe que é um momento difícil, mas talvez até pela dificuldade, talvez o desafio de presidir a Câmara e de conseguir olhar daqui a 2 anos com uma Câmara que protagonizou a votação das reformas, comandou a votação das reformas e entregou um Brasil melhor. E acho que na hora que a gente conseguir melhorar a economia, nós estaremos também nos aproximando novamente da sociedade, né, para que a gente possa mostrar à sociedade a importância que tem a democracia representativa e que tem o parlamento nessa democracia. Maria, eu vou liberar o presidente aqui, que senão eu vou apanhar dos meus colegas jornalistas, tá? Então, presidente, muito obrigada pela sua participação, parabéns de novo. E obrigada pela participação ao vivo aqui no Estúdio I. Agradeço muito aí ao presidente da Câmara, André Sadi, incrível, conseguiu essa entrevista em primeira mão. Maria. A gente ainda estava, né, André, na expectativa de um discurso do presidente, e tivemos muito mais que isso. Tivemos aí uma entrevista longa, acho que tocando em vários assuntos pertinentes. É que eu falei que era para você, Maria, ele não resistiu, acho. Quem dera.